Eu tinha um outro assunto até para tratar aqui, mas eu, devido a alguns telefonemas, algumas mensagens que eu tenho recebido, isso tudo aconteceu depois da entrevista, até feita pelo nosso amigo aqui, né, pelo Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira convidou o professor Mário para uma entrevista na Rádio Diplomata, e depois disso eu comecei a receber vários telefonemas, né, de pais, de crianças, querendo saber mais sobre o assunto, porque estava acontecendo isso na casa deles. Tem até algumas não, até muitas mensagens aqui de pais perguntando sobre o assunto, diretores de escolas querendo levar o profissional para falar sobre isso, porque tem várias crianças fazendo isso nas escolas e eles não sabem como proceder. Então, o meu pedido aqui seria até para que, não sei como é que o trâmite disso, mas pedir que se possa vir esse profissional aqui o mais rápido possível, né? Para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo. Ele me passou alguns prints de algumas conversas que ele está tendo com alguns pais também. Pediu, lógico, para a gente não divulgar o nome, porque eu não tenho autorização, mas o contato dele com alguns pais, com algumas crianças que estão se mutilando, cortando braço, cortando barriga, e que até já tiver tentativa de suicídio. Então, algumas conversas aqui deixam bem claro que as crianças estão fazendo isso, e como eu falei, não é só em escola pública, acontece em tudo quanto é lugar. Então, acho que esse é um assunto que deveria ser visto com bastante rapidez, porque que está acontecendo bastante isso. Concedo uma parte ao vereador Marcos. Obrigado, vereador Queca. Como foi colocado na sessão passada, até fiz aquele requerimento de audiência pública a respeito ali das questões da internet, a criança, até pedi para Vossa Excelência ali, para se a gente conseguir se unir. Então, o requerimento de audiência pública foi aprovado, né, por unanimidade. Então, até podemos conversar, então, no final de sessão, essa semana, para que a gente possa convocar, então, essa audiência o mais breve possível, e que Vossa Excelência possa falar, então, com o professor Mário, para ver qual é a disponibilidade dele, para a gente poder, né, conciliar, né, se Vossa Excelência, assim, aceitar, porque eu acho que uma audiência pública, né, a gente pode fazer uma divulgação boa até para esses pais e para todos os diretores de escola, para a gente poder trazer mais público e poder esclarecer essa situação, então, para todos os municípios. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Com certeza, o Mário vai se disponibilizar a vir aqui, e também acho que isso deve ser feito o mais rápido possível. Obrigado. Concedo a parte ao vereador. Obrigado, vereador Queca. Eu acho que a ideia do vereador Marcos é muito pertinente. Eu escutei essa entrevista também, até o Sérgio me passou o contato do professor Mário, eu não consegui entrar em contato. Que bom que o vereador já fez isso. Eu fiquei também assustado com o teor da entrevista, por isso eu me preocupei em buscar o contato dele também. E eu sou de acordo, sim, de trazer esse assunto aqui com mais relevância para a Câmara, para a sociedade brusquense, com uma forma até educativa e de conhecimento para os nossos vereadores também. Isso. Só, já concedo a parte, eu estava no acampamento do Cônsul e sábado à tarde, no final da tarde, assim, o Mário pediu desculpa, porque ele sabia que eu estava lá, mas ele disse, para te ver como a coisa é urgente. Aí ele começou a passar para mim, print, né, no caso, de uma menina que ele estava conversando, que ela falava que ela tinha tomado não sei quantos remédios, e ele pedia para ela dizer onde é que estava e coisa, e depois, graças a Deus, tudo terminou bem. Mas estava acontecendo naquele exato momento, no final de semana. Concedo a parte ao vereador. Obrigado, vereador Queca. Quero, da mesma forma, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Dizer que realmente esse é um tema totalmente atual e que preocupa e muito os pais hoje, né, em função da internet. A internet tem seu lado positivo, mas se nós não cuidarmos dos nossos filhos pequenos, né, logicamente isso vai o lado ruim atingi-lo de uma forma, né, bastante mais forte.
Então, eu ouvi também a entrevista do Mário Ecker, né? Isso. Ouvi a entrevista com o Sérgio Ferreira, achei uma entrevista extremamente interessante, o tema altamente interessante, e é muito bom, realmente, que ele venha na audiência pública, proposta pelo vereador Marcos Dashman, para que nós possamos aí, né, abrir mais esse leque e conversar mais a respeito desse assunto. Parabéns por Vossa Excelência. Obrigado, vereador Ivan. Então, seria isso, né? Na verdade, a pauta não seria essa, mas eu acho que isso aqui é muito mais importante do que qualquer outra pauta, né? A gente tem que se preocupar porque realmente o problema está aí, a gente pensa que não vai acontecer, mas a gente já teve um caso, né, na Limeira ali no começo do ano que meio que foi, mas isso já é um sinal que já aconteceu na cidade de Brusque, e se a gente começar a pensar que não vai acontecer, daqui a pouco acontece e aí já é tarde demais. Tá? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu tinha um único assunto hoje para tratar, mas eu vou acabar tratando de 2 assuntos. Quero falar primeiramente de um e depois passar o que a gente fez na data de ontem em Joinville. Mas o primeiro assunto diz respeito à nossa Casa Legislativa, diz respeito, inclusive, aos próprios vereadores, porque eu escutei aí nas últimas semanas, para falar assim, nos últimos 15 dias, infelizmente, quando a gente dá a mão e a pessoa quer o braço, muitas vezes você tem que cortar a ponta do dedo, sabe? Dá só a ponta do dedo, que daí, quem sabe, começam a respeitar as pessoas. Estou falando isso do Sindicato do Servidor Público Municipal através do seu presidente atual. Por que eu cito esse cidadão? Porque houve aí umas conversas, senhor presidente, e chegou ao conhecimento deste vereador através de funcionários da prefeitura efetivos que ouviram do próprio cidadão que a Câmara de Vereadores não estava votando o projeto de lei 21/2019, que concede a revisão geral anual e o aumento real ao vencimento do funcionalismo público, que já estava na casa, mas a Câmara simplesmente não votou, culpando os vereadores por não ter votado ainda o projeto. E eu falo isso porque não foi nenhum, nem 2, nem 3 funcionários da prefeitura que nos cobraram. Eu sou o presidente da comissão de Constituição e Legislação. Eu me auto-intitulei relator para fazer o projeto sair mais rápido do nosso projeto. Não que os demais iriam segurar, o vereador Marcos, o vereador André, mas para que a gente faça fluir mais rápido. E eu faço um desafio ao presidente do Sindicato do Servidor Público, que ele demonstre qual foi o dia que a Câmara de Vereadores atrasou um projeto para beneficiar o funcionalismo público do nosso município, não dessa legislatura, mas de todas as legislaturas que pelo menos eu estive aqui até hoje. Eu gostaria muito que ele apresentasse. E quando eu falo que a gente, quando dá o dedo, eles querem o braço, tem que cortar e dar só a ponta do dedo, é para esse tipo de situação, sabe? Olha o que aconteceu semana passada. Da onde veio a mudança da lei dos remédios? Veio da prefeitura. Quem fez aquela mudança lá? Conjunto com quem? Com o sindicato. A prefeitura tinha o dever, sim, de verificar o que mandou para a Câmara. Nós aqui temos a obrigação de saber se aquela lei estava correta ou não. Mas quem redigiu aquele texto? Por que o presidente do sindicato não fala quem redigiu aquele texto? Se foi de má fé ou não foi, eu não sei. Eu não sei. Agora eu já tenho minhas dúvidas também. Agora, vim dizer e falar mal da Câmara, e como as palavras dele para alguns funcionários, que ele não pede mais nada aos vereadores, porque os vereadores ficam brabinhos com ele cada vez que ele vem pedir alguma coisa na Câmara. Eu nunca fiquei brabinho com esse cidadão. Nunca fiquei brabinho, até porque eu não fico brabinho, como ele quis falar. O problema é que ele inflama mais de 3.000 funcionários da prefeitura contra os vereadores, como se os vereadores fossem culpados do projeto de lei ter chegado no dia 26
no dia 26, às 4 horas da tarde, ter sido lido aqui na semana passada, ter sido entregue às comissões no dia 28, ou seja, na quinta-feira, e hoje eu peguei o projeto, para que os vereadores tenham ciência, o projeto é isso aqui, ó. É a nossa folha de rosto, a explicação do prefeito, o projeto de lei e mais nada. Tá, e o impacto orçamentário que causou isso aqui? Eu sei que a inflação, mais os 2%, não precisa apresentar o impacto orçamentário. Mas eles estão dando ganho real de 0,23. E não foi agora, no final do ano passado, início deste ano, que o limite prudencial dos gastos com a folha do servidor público bateu o seu patamar, que o Tribunal de Contas intimou o prefeito a se manifestar? Onde é que está o sindicato nesse momento? Quer dizer, se é para ganhar, está tudo bem. Se é para ganhar, está tudo uma maravilha. Tá, e se quebrar a prefeitura, quem é o responsável? Nós vamos ser responsáveis? Não. Então eu pedi para que se encaminhe um ofício à prefeitura, para que a prefeitura apresente para a Câmara o impacto orçamentário que vai causar nas contas públicas do município, este ganho real de 0,23, não é muita coisa ao nosso olhar. Agora somem vezes 12 meses para ver ao final quanto vai dar isso aí no final. Isso o sindicato não vem falar. Por que o sindicato daí não vem falar? Porque estão ganhando? Mas será que daqui 2 anos vão ter condições de pagar o que estão pagando aqui? Eu não sei, eu não tenho o estudo do impacto financeiro, como é que eu vou votar um projeto se eu não sei? Então, antes do senhor Orlando, presidente do Sindicato Público Municipal, vir falar besteira para os funcionários da prefeitura, colocando a culpa nos vereadores que não votaram esse projeto de lei, ele que assuma suas responsabilidades e verifique o que está chegando aqui na Câmara também, que pode ou não prejudicar futuramente os funcionários da prefeitura. Se é que ele vai estar na presidência do sindicato daqui 2, 3 anos, eu não sei. Agora, nós que estamos aqui, temos que ter a responsabilidade de não votar projetos para daqui 2 anos quebrar a prefeitura financeiramente. Então, senhor Orlando, antes de o senhor falar besteira aos funcionários públicos do município e jogar os vereadores e a Câmara de Vereadores contra mais de 3.000 funcionários, verifique os prazos, olhe as datas que os projetos chegaram na Câmara e prove se alguma vez nós votamos um único projeto fora do prazo. Concedo a parte, vereador Simas. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Justamente nesse sentido, a questão do impacto financeiro a Prefeitura fez e vai encaminhar conforme o senhor pediu. E é engraçado porque a Assembleia que aprovou aqui nesse plenário foi dia 20 de março. Então, dia 20 de março, os servidores se reuniram aqui, aprovaram o reajuste, ou seja, dia 21 que se tomou conhecimento, dia 21 foi redigido provavelmente um documento pelo sindicato para ser encaminhado à Prefeitura, a Prefeitura fez e dia 26 chegou aqui. Então, né, não se está atrasando nada, ninguém está atrasando nada. Pô, do dia 21 que se tornou público o aumento, né, a aceitação por parte dos servidores, não se deu aí 10, 12 dias, né, de dias úteis não deu 10 dias. Então, acho que também, né, o senhor tem toda a razão que a Câmara, em momento algum, está atrasando nada, pelo contrário, está, como sempre, procurando... Obrigado, vereador Alessandro, mas é o que eu já falei aqui na tribuna várias vezes, senhor presidente. Presidente de sindicato, principalmente os públicos, eles não deveriam ter bandeira partidária. E, infelizmente, é o que nós vemos que acontece hoje. A briga toda que aconteceu aí nas redes sociais com o senhor Orlando foi porque ele veio xingar publicamente quem votou em Bolsonaro. Vê se tem cabimento. Por que ele não cuida do funcionalismo público? Por que ele não cuida das questões daqueles que realmente precisam? Se ele é PT, se ele é Haddad, o problema é dele. Agora não vem misturar as coisas. Não vem querer colocar a culpa nos vereadores, jogando mais de 3.000 funcionários contra os vereadores.
alegando que a Câmara que não votou ainda porque o projeto já estava na Câmara. A comissão tem 12 dias a partir do dia que recebe o projeto para dar o seu parecer. Eu recebi o projeto dia 28. Computando, nós temos até o dia 11 de abril para apresentar o relatório. Se a Prefeitura encaminhar o impacto financeiro esta semana, estará apto para votar na próxima terça-feira, antes mesmo do prazo mínimo que a lei prevê para a comissão. Então, eu não vou admitir que esse cidadão venha querer jogar os funcionários públicos do município contra os vereadores. A culpa não é dos vereadores, senhor Orlando. Cuide muito com as suas palavras. Presidente, hoje o tema da minha fala aqui na tribuna, ela é um pouquinho complexa, porque ela é um assunto, mas ela vai abranger um pouco, ela vai um pouco além disso, nas questões das nossas calçadas aqui da nossa cidade. Nós vimos que nas redes sociais, enfim, nos jornais, nos últimos dias, que o IBPlan fez um pedido em público, enfim, até para o próprio Poder Executivo, que faça um projeto para a Câmara Municipal que possa aprovar essa questão das calçadas do nosso município. Realmente é uma situação que abrange não só o ciclista e também os pedestres. Ela abrange uma coisa muito maior. Eu até vou pedir para o Cláudio colocar essa foto. Eu tirei hoje de manhã, quando eu fui trabalhar na Tinturaria Pedrini, onde eu trabalho lá. Essa foto aqui na rua Daniel Imhoff, essa rua que passa aqui na OAB, e ela chega ali na São Leopoldo. Esse espaço aqui, aqui é só um exemplo, na verdade. Isso aqui tem em vários casos aqui no nosso município. Essa situação aqui, ó, ela não tem calçada padronizada, né? Tem um espaço ali, mas está tomado de mato. Não tem espaço nenhum dos dois lados. É que eu tirei dentro do carro e não consegui voltar para tirar outras fotos, que eu tinha reunião lá na tinturaria, eu não consegui acabar de fazer as fotos, mas num próximo momento eu posso trazer várias fotos e mostrar o descaso que os proprietários dos terrenos e das casas têm com as calçadas aqui no nosso município. E essa situação que eu fotografei hoje de manhã, ela é uma situação que ela abrange muito mais do que só a calçada e o próprio morador ter que fazer a sua frente do seu terreno, do seu espaço. Um exemplo, dá um acidente aí nessa situação, que é um passa-caminhão, 2 carros, enfim, é uma situação que o que vai acontecer? Vai vir SAMU ou o bombeiro, vai lá para o hospital, ou vai para uma unidade de saúde, vai lá para o Azambuja, enfim. Então, uma situação que nós estamos falando de uma calçada onde o proprietário é responsável pela reforma ou pela manutenção, pode causar uma situação muito grande e um impacto muito negativo para a nossa cidade. Então, realmente, nós como vereador, Câmara Municipal, devemos a público pedir para que o Poder Executivo possa realmente trazer um projeto para a Câmara Municipal aprovar na seguinte questão. Claro que hoje já existe a lei e ela já tem como obrigação o proprietário do terreno ou da casa, da frente do seu terreno, manter a calçada ou fazer a calçada. Mas nós precisamos, como o Marcos já falou em outras oportunidades, nós temos que também ter a punição. Não adianta só obrigar, tem que ter a punição, né? Infelizmente, ainda no Brasil tem que ter punição porque, como outros vereadores falaram, às vezes só na questão da educação e programas de conscientização, infelizmente não resolve. Então a Prefeitura realmente tem que fazer esse projeto, né, de um morador, dono do terreno, enfim, da frente da sua casa, ter que fazer a calçada. Se não fizer dentro de um prazo aí, sei lá, de 60, 90 dias, aí tem que ver um prazo, né, que as pessoas estudiosas, no caso, criar esse projeto. Consequentemente, se não fizer a calçada, tem que ter realmente a punição, ou a Prefeitura executar dentro de uma padronização que já vem sendo feita na Santa Rita, Santa Terezinha e outros bairros, e no outro ano cobrar no IPTU. Eu acho que isso aí é o mínimo que realmente o nosso município precisa fazer na questão das calçadas, porque, como eu falei, abrange não só os pedestres, como o ciclista, enfim, todo um trânsito, toda a questão da mobilidade e, consequentemente, acidentes, e aí vai para a área da saúde, do hospital, e o município perde muito com isso. Concedo a parte, vereador Jean.
Obrigado, vereador André. Parabéns pelo pronunciamento, realmente é uma preocupação de toda a comunidade isso. Essa fotografia que tu mostrasse aqui, na semana passada eu fiz um ofício encaminhado da Câmara, perguntando qual é a data que eles vão fazer as calçadas da São Leopoldo e da Daniel Imhoff, porque aqui passaram obras do PAC, em ambas, destruíram as calçadas que já tinham lá, em certos pontos, e não reconstruíram, como está sendo feito na Santa Rita. Tem que dar os parabéns para a administração, que essa administração está fazendo a nova estrada, mas está levando também os calçamentos, coisa que administrações passadas não fizeram. E hoje quem paga o preço é a população. A Daniel Imhoff é a maior vergonha do nosso município na questão de segurança de pedestres, porque ela tem espaço para fazer a calçada, não foi feito pela prefeitura, que tem a obrigação pela obra do PAC, e quem está pagando o pato é a população. Mas parabéns pelo teu pronunciamento. Obrigado, vereador Jean. E, consequentemente, quando nós colocamos aí nas rodas de amigos e turmas, enfim, essa questão das calçadas, surgiu até por um amigo nosso, Evandro Rosprun, uma ideia realmente inovadora na questão da mobilidade. Eu até conversei em off com o vereador Paulinho, que ele já estudou para isso, enfim, já trabalhou na área da mobilidade, do trânsito aqui do nosso município, no município da Guabiruba também, e ele, querendo ou não, ele é um expert no assunto, porque ele viveu o dia a dia da questão da mobilidade. E aí, antes de eu vir na tribuna, eu conversei com outras pessoas também, né, para vir embasado e trazer uma ideia, uma sugestão, uma coisa que seja real e não uma coisa de um sonho. E o que eu vou falar aqui, até eu vou conceder a parte para o vereador Tuta, para mim conseguir iniciar essa sugestão e essa ideia que eu vou lançar agora aqui na tribuna. Conceda a parte, obrigado pela parte, vereador André. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, né? A gente tem que ter, porque a gente não, né, eu acho que não é a primeira vez que o senhor vem levantando esse assunto. A foto que está mostrando ali, sem dúvida nenhuma, dá para se perguntar para os moradores, já vão falar quantas vezes já deve ter acontecido algum acidente, né? E, sem dúvida nenhuma, as obras do PAC 2, todas elas vêm contempladas, tanto as vias, eu sei porque esse recurso veio na época do governo Paulo Êxodo, a gente acompanhou, né? E a execução, ela tem que vir junto com as calçadas. Isso, projetos quando vem do governo federal. E também quando vem do governo municipal, talvez, eu acho que é uma sugestão, eu acho que Vossa Excelência já deve ter alguma coisa já pensado nessa parte, para que uma equipe da prefeitura vá lá, né, e de alguma forma, né, converse com os proprietários para, de alguma forma, poder sair as calçadas. Parabéns, Vossa Excelência, que é uma preocupação e muito boa. Muito obrigado, vereador Tuta. Não, realmente a questão do projeto, ela vem nesse sentido, né? A prefeitura comunicar o proprietário do espaço para que ele possa realmente fazer a sua frente, né? No caso que tem o PAC, que deveria ser feito, aí é uma outra situação, lógico, mas no volume maior os moradores têm que fazer a sua parte, né? E, consequentemente, se não fizer, a prefeitura ir lá executar nessa padronização que vem sendo feito e, consequentemente, cobrar no outro ano no IPTU. Acho que é uma coisa básica isso aí do município. E, na questão agora, tem 2 minutos para fazer esse lançamento dessa ideia aqui na tribuna. Claro que, como eu falei, eu não estudei para isso, né, mas eu busquei entender, eu conversei com bastante pessoas envolvidas na questão do trânsito, da mobilidade, e é uma situação que ela é palpável. Claro que nós vamos mexer um pouco com a questão da mudança, do saudosismo do nosso povo, né? Eu digo a nível Brasil, porque quando nós falamos em mudanças, as pessoas ficam um pouco retraídas, e realmente é uma situação que ela tem que dar um passo de cada vez, porque ela é uma situação que ela pode causar algum transtorno também para o nosso comércio. Mas, de qualquer maneira, como surgiu esse assunto, eu vou colocar aqui na tribuna para vocês, que na questão nós seríamos a pioneira no Brasil, né? Seria uma inovação a nível Brasil, né? Lógico que outras pessoas já podem ter pensado também nesse sentido, mas, de qualquer maneira, nós temos que dar o start. E, na sequência, conversar com as entidades representativas, enfim, né, com CDL, Associação Comercial, com os grupos, associações que envolvem essa questão do trânsito e mobilidade, assim como a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Por que não nós começar com algum bairro da nossa cidade, para ver se é uma ideia sólida, nós fazermos um lado da via
né, principalmente a que tem o poste, deixar para os pedestres, né, preparar, né, lógico, não deixar como elas estão hoje. E o outro lado, nós colocar para o ciclista, em vez de nós fazer a ciclofaixa. Né? Porque a ciclofaixa nós estamos fazendo em vias que elas não estão preparadas para isso. Né? Eu sou a favor das bicicletas, sou a favor das ciclofaixas, mas tem algumas vias do nosso município que infelizmente elas não estão adequadas para atender o ciclista. Então, eu pediria mais um minuto, presidente, se for possível. Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir. Muito obrigado. Então, eu deixo aqui essa ideia de inovação a nível Brasil, que o nosso município poderia começar por um bairro onde não traria muito transtorno na questão do comércio, né? Começar devagar essa mudança. Um lado da nossa via, deixar a calçada oficialmente para o pedestre, né, para os pedestres, e o outro lado da rua, da calçada, preparar ela só para os ciclistas. Né? Então eu lanço aqui como uma ideia, como uma sugestão para o nosso município, né? Quem sabe nós possamos fazer uma audiência pública com as entidades representativas, enfim, a Câmara, lógico, o Poder Executivo, as pessoas, né, as entidades que entendem realmente, estudam para isso, mas eu vejo que é uma ideia futurista. Nós vimos que a questão da mobilidade do trânsito, né, a questão de trânsito, ela está muito forte em todo o mundo e nós precisamos buscarmos saída e solução. Eu até não ia me pronunciar, senhor presidente, mas o pronunciamento do vereador André me chamou a atenção. E realmente foi muito discutido essa questão dos passeios, né, que são as calçadas no município, até não há muito tempo, de estar se cobrando isso do município, já que é de responsabilidade de cada um. Só que tínhamos que ver uma situação também. Hoje estão sendo pavimentadas, né, várias ruas com recursos federais, estaduais e tudo mais. E dentro desse projeto estão sendo feitos os passeios também com recurso público. E isso não está sendo cobrado do munícipe. Então, como é que fica a situação? Né? Eu acho que tem que ser feito um estudo disso. Porque você não adianta querer cobrar daquele munícipe que tem a sua calçada irregular, até por falta de... tem a pavimentação, mas não tem o recurso necessário para fazer sua calçada, enquanto que outros locais está sendo repavimentado e a calçada está sendo feita gratuitamente para ele. Então, como é que fica essa situação? Né? Vamos citar exemplos. O bairro Santa Terezinha foi feito todo o recapeamento asfáltico, né? Estão sendo feitos passeios. A Rua Zambuja também foi feito os passeios, tudo com paver e tudo mais. Isso foi recurso público? Foi cobrado do munícipe a calçada? Não. Está dentro do projeto do recurso que foi destinado para aquilo ali. E aquela região que não foi beneficiada com obras e repavimentação? Então esse vai ser obrigado a pagar a calçada, sendo que outra região ganhou de graça? Então eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Né? Eu não estou dizendo que está errado. Eu até tenho que parabenizar o governo municipal até por essa questão de estar fazendo as calçadas, a repavimentação, né? Só que nessas regiões que não estão sendo beneficiadas, talvez, com a pavimentação, com uma nova pavimentação, que não tem esse recurso para poder investir, você chegar e exigir do município que se faça calçada obrigatório, sendo que outros estão recebendo gratuitamente, digamos assim, vamos colocar entre aspas, porque, né, todos pagam seu imposto para receber infraestrutura do poder público. Mas eu acho que é uma situação que tem que ser revista para não causar esse desequilíbrio. Uns ganham, né, uns recebem e os outros têm que pagar.
Então, né, só essa questão, André, que eu estou levantando assim, que foi uma pulga atrás da orelha que me apareceu aqui. Ele concedo a parte, vereador Jean. Obrigado, vereador Marcos. Assim, desculpa eu discordar de uma parte do que Vossa Excelência falou, nessa questão de uns ganham de graça e outros não. Na verdade, hoje onde tem as obras novas, obrigatoriamente tem que ter a calçada. Tem que estar no projeto da calçada a liberação do recurso federal, né? Então, se vai fazer a estrada, com certeza vai ter que destruir os calçamentos. Destruindo os calçamentos, tem que refazer. Então, onde não tem, aí a pessoa realmente está ganhando esse benefício, está tendo um benefício, mas que veio junto com o projeto. O que eu coloquei aqui foram as obras do PAC que foram feitas na Daniel Imhoff, na São Leopoldo, enfim, em várias ruas do município, que a prefeitura tinha a obrigação de fazer porque destruiu as calçadas que existiam. E não fez. E o recurso foi depositado para isso. E simplesmente não fez. E hoje são mais de 5 anos que tem essas obras já iniciadas e não acabadas, e os moradores estão tendo um prejuízo danado ali, porque eles tinham a calçada na frente de sua casa, o maquinário destruiu e hoje eles estão sem calçadas. Mas, claro, concordo. Não, com certeza, vereador Jean, não é nesse intuito. Eu tenho certeza que assim, essas obras do PAC que estavam realmente contempladas, os passeios, com certeza, isso tem que ser feito, com certeza. Né? Mas eu digo, cobrar do munícipe, já que foi investido recurso para isso e a administração, né, que era responsável na época, não fez, aí é difícil, né? Então, essa questão, concordo plenamente com Vossa Excelência, isso não tem nem o que discutir. Eu só estou colocando em bairros mais afastados que não foram contemplados com a obra do PAC, digamos assim, né? Aí eu digo assim, vamos cobrar, punir e tudo mais, sendo que outros estão sendo beneficiados. Né? A Limeira, né? Temos várias situações. A Rua Zambuja também é uma situação. Tem pedaços de calçadas feitos e outros que não estão feitos. Né? Tem algumas lá que estão no barro ainda. Inclusive tem muro caindo, né? Que já foi falado com a Defesa Civil até para intimar o proprietário, mas o proprietário também não tem culpa porque foi na época da obra, né? Então, fica difícil. Mas a questão que eu levantei aqui é justamente só nessa questão de cobrança no IPTU. Eu acho que teria que ser feito um estudo dos passeios dos locais onde não foram contemplados com recurso. É isso que eu digo. Né? Ou, alguns são contemplados, recebem o passeio, outros têm que pagar do seu próprio bolso. Essa é a questão que eu levantei. Concedo a parte, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador Marcos. Sem dúvida nenhuma a gente entende, né, que o senhor coloca ali de algumas situações. É que até mesmo no governo federal hoje, na apresentação do próprio projeto, direcionado do Ministério das Cidades, a obrigatoriedade, às vezes não, é pelo menos um lado, né, da calçada. Né? Se for fazer a pista, tem que ter pelo menos um lado da calçada. Então a gente sabe que quando se trata de uma pavimentação, como aconteceu, vamos supor, na Rua São Pedro, vamos supor, na geral da Rua São Pedro, começou na São Luís e foi até na divisa com Guabiruba. Um lado da calçada foi todo feito. Né? Na Daniel Imhoff, onde realmente foram feitos aquela abertura do PAC, né? Realmente tinha também contemplado a calçada. Mas, infelizmente, na época, né, o prefeito que estava não deu essa atenção, mas entendo perfeitamente a sua... Obrigado, vereador Tuta. Já concedo a parte do vereador Queca também. Obrigado pela parte. Não, é só a questão, né, que teve um pessoal que foi para a Alemanha aí da prefeitura e foi o diretor de trânsito, foi junto, né? E ele trouxe um projeto, até saiu na imprensa, no jornal Município, deu entrevista nas rádios sobre as calçadas de asfalto, não sei se vocês... até quando eu fui pedir para que se arrumasse a calçada ali na Beira-Rio, que tem até lombada para pedestre ali, né? De tão quebrada que está, eles falaram que iam fazer de asfalto, que era um projeto, e que até agora também não saiu do papel. Então, acho que poderia ser, como é um recurso mais barato, de repente, nesses locais, a prefeitura fazer, né, usar esse recurso de asfalto para poder fazer, que seria um recurso mais barato. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Queca. Só para acrescentar, nem foi a questão do diretor de trânsito, nada. Até eu estive nessa viagem junto com a Alemanha, e até quem passou isso, quando estávamos lá verificando, até foi o diretor de obras, o senhor Nick Imhoff,
que ia ver com, com o governo para poder implantar essas calçadas de asfalto. E realmente a ideia não é ruim. Apesar de ser barata, daria para fazer, né, em toda a extensão do nosso município, de fazer essas calçadas, mas foi, na verdade, o Nick Imhoff que naquele momento, né, comentou a respeito dessa situação. Concedo a parte, vereador André. Obrigado, Marcos. Na verdade, a minha fala ali, Marcos, né, pode ser que eu me expressei errado, enfim, eu não quis falar que o morador, o proprietário do espaço, do terreno, onde foi feito o PAC, tem que pagar. Pelo contrário, se algum espaço, em alguma via de Brusque foi feito o PAC e a prefeitura não executou a calçada, com certeza quem tem que pagar é a prefeitura, porque já está incluso no projeto. Né? O morador não pode pagar por uma coisa que foi destruída. Né? Eu quis dizer a nível Brusque, onde já é de obrigatoriedade do morador, do proprietário do espaço, do terreno, da casa, da sua frente, fazer. Isso eu digo quando está tomado de mato, não tem um espaço para uma pessoa andar, ou passar de bicicleta ou de pé. Nesse sentido, né? E a punição, na verdade, depois de ter um projeto a nível da prefeitura, não é nem punição, na verdade. A prefeitura, se ele não executar, a prefeitura vai lá, executa e vai cobrar só o valor custeado na obra. Basicamente é isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Peço ao presidente, se puder Senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Eu entendi perfeitamente, André. Só a situação que eu não estou criticando nem nada. É só para rever as situações certinho, entendeu? Se quem já teve calçada foi destruída, com certeza tem que ganhar, né? Quem nunca teve e não foi contemplado com nada, aí se vê outra situação, né? Eu só digo assim para não cobrar indevidamente às vezes, né? E outra situação que Vossa Excelência colocou, de colocar um lado calçada para pedestres e o outro ciclofaixa, eu fico meio preocupado. Realmente tem que ser feito um estudo muito grande, porque a calçada, na verdade, é até uma questão de segurança. Eu não ia querer que os meus filhos portão da minha casa e fosse atropelado por um ciclista, ou até eu sair de carro, de ré da minha garagem, e vi um ciclista em alta velocidade bater no carro. Então, às vezes, a calçada, até o passeio, é uma zona de segurança até para todos nós. Mas, com certeza, é um estudo, é uma ideia inovadora, né? Mas fica essa preocupação. Obrigado, senhor presidente.